Eu só quero agradecer a cada um de vocês que comentaram, curtiram e interagiram no último vídeo que eu publiquei. Agora ou amanhã, se você estiver nos Estados Unidos, é o aniversário da minha esposa, dia 15 de janeiro. Então, se puderem e quiserem, sintam-se à vontade para desejar a ela um feliz aniversário. Tenho certeza de que ela ficará muito agradavelmente surpresa nos comentários de amanhã de manhã. Não se preocupe, levarei vocês a um bom lugar. Enfim, por hora, pessoal, espero que estejam preparados e estejam avisados. Algumas dessas histórias são muito perturbadoras. Portanto, prossigam com cautela. É hora de deixar a escuridão tomar controle. Antes de começar, eu acho que é importante dar a você um pouco de contexto. Atualmente, eu tenho 20 anos de idade. Mas quando esses eventos ocorreram, eu tinha entre 15 e 17 anos. Eu nunca tinha baixado o Tor e usava softwares básicos, pois não sou muito experiente em tecnologia. Nem acreditava muito no alarde sobre a Deep Web. Nunca encontrei uma sala vermelha nem assassinatos convincentes, mas eu tenho algumas histórias perturbadoras. Uma em particular, girando em torno de acidentes de avião. Este site tinha centenas de gravações de caixas pretas, e você podia ouvi-las sem censura. Eles continham gravações de tudo, desde acidentes de avião até sequestros. Eu sou uma pessoa mórbida. Naturalmente, ouvi alguns deles. Se você tem um estômago fraco, eu não sugiro que procure este site. Você podia ouvir pessoas chorando, rezando, gritando, além dos sons de batidas, impactos e tiros. O pior foi um piloto falando com o que parecia ser ele mesmo durante o que ele comunicou ser uma falha total do motor. Ele era o piloto de um avião de passageiros, transportando 4 famílias para fora da China. Há pequenas descrições dos aviões e pilotos e o que aconteceu em cada arquivo de áudio. Nele você podia ouvir ele rezando. Os controles fazem sons frenéticos e sua voz frenética e em pânico lentamente recuava. Para um parente fantasma de aceitação, eu nunca esquecerei o medo absoluto em sua voz enquanto ele falava o que eu presumo ser chinês, e eu não conseguia entender suas palavras. Seu tom me disse exatamente o que ele estava fazendo. Os filmes não dão uma descrição precisa do medo. Eles não transmitem a impotência de um humano preso em uma lata de metal voadora no céu enquanto ela cai de volta para a terra. Eu senti como se estivesse com ele enquanto ouvia o avião fazer impacto. Eu presenciei seus momentos finais através dos meus fones de ouvido e ouvi o momento em que aquela pequena caixa preta parou de gravar. A descrição dizia que o avião que caiu não tinha sobreviventes e havia mais de 40 crianças pequenas a bordo. Eu não sei os detalhes do que aconteceu, já que o site era apenas descrições breves e arquivos de áudio, mas as vozes que eu ouvi eram de pessoas reais, e isso vai me assombrar por muito tempo. Isso foi bastante suave comparado ao que eu encontrei em seguida. Tráfico humano. A fazenda de gado. Clichê, eu sei. Todo mundo e suas mães têm alguma história sobre tráfico humano da Deep Web. Não, eu não tenho homens vindo à minha porta para levar eu ou minha família embora. No entanto, encontrei um site de submissão de gado humano. Agora é totalmente possível que o site fosse falso e estivesse colado na rachadura mais escura do beco. Na internet isso é só para rir. Mas não estou aqui para dizer que tudo que vi eram sites reais com bichos papões aprontando. Mas no que diz respeito ao fator assustador, era bem alto. Alguém estava doente o suficiente na cabeça para criar o site e pagar para mantê-lo.
Agora, ao clicar no link, você é levado a um grande texto vermelho piscante de 1999, dizendo bem-vindo ao rancho, e logo abaixo você poderia navegar pelo gado. Imagens de mulheres com idades entre 16 e 45 anos, com breves descrições do que eram usadas para elas. Só tinham seus primeiros nomes exibidos, e ao lado do nome estava voluntário ou involuntário. As descrições voláteis explicavam que certas mulheres eram usadas para procriação, e a carne ou toque na carne era para ser pré-cortada de acordo com suas especificações, embalada discretamente e enviada para você dentro de 2 dias úteis. Aquelas determinadas para procriação eram dadas idades, quantos filhos elas já tinham tido até então e breves histórias sobre a vida delas antes do rancho. As descrições até chegaram a dizer quem as entregou para o rancho. Se elas fossem listadas como involuntárias, muitas foram doadas por maridos, namorados e famílias em busca de dinheiro, vingança ou algum outro motivo inexplicável e, por último, aquelas que foram entregues para a diversão. Eu tenho um estômago forte, mas as descrições disso me fizeram vomitar. Um pouco, essas pessoas deveriam ser enviadas para o rancho para aprender a ser animais de estimação. As mulheres não tinham nomes disponíveis. Todas foram marcadas como involuntárias, com descrições individuais do desejo do doador para cada uma. Descrições gráficas de agressões sexuais, torturas físicas e amputações. Quando as mulheres eventualmente morriam, a página listava o que se esperava que fosse feito com os corpos. Não terminou aí. No final da página havia um link para um arquivo Portable Document Format, que poderia ser impresso e enviado por correio ou submetido online. O formulário era para a doação de gado. Nele, você poderia listar o motivo da pessoa estar lá, o estado básico de saúde da pessoa, se era voluntário ou involuntário, quem você era para a pessoa e notas adicionais, se tivesse alguma. O dono da página deixou com orgulho sua própria nota, que todo o gado era discreto e eles negociavam principalmente usando Bitcoin e PayPal. Reembolsos eram proibidos e terminava com uma nota alegre de aproveite sua refeição. Não sei a validade do site, mas foi uma descoberta interessante. Essa aventura levou à morte contemporânea do meu velho dinossauro Del. Era sobre um culto canibal. Isso é minha entrada final. Não sei se este culto é exatamente canibalístico, mas eles aludiram a isso. Me interessei por uma história creepypasta chamada Useless.avi. Era bastante popular quando creepypasta ainda era uma coisa grande. Para aqueles de vocês que não sabem do que estou falando, Useless.avi era supostamente um vídeo de uma mulher nua, amarrada a uma cama e deixada sozinha com um chimpanzé que estava emaciado e abusado. Como esperado, o chimpanzé a ataca e devora graficamente. O vídeo corta para um homem nu com uma máscara lambendo um vaso sanitário e então escuridão. O vídeo corta. Eu tinha ouvido muitos rumores sobre o vídeo e decidi investigar. No ensino médio, trabalho meio período, eu tinha muito tempo livre durante as pausas. À noite, eu visitava fóruns e chats dedicados a desmascarar creepypastas e tudo apontava para o vídeo ser falso, até que me deparei com um tópico intitulado Quão inútil você pode ser? Não me lembro em que site estava. Eu só clicava aleatoriamente e torcia para dar certo. De qualquer forma, um usuário mencionou ter visto o vídeo antes de ser removido do site e o salvou. Bom demais para ser verdade? Sim, era uma conta falsa, mas felizmente provocou um membro ativo deste culto a postar e ele postou mesmo. Ele criou uma página na web para o culto que ele chamou de Revisão da Humanidade ou algo do tipo. Nela, ele tinha muitos vídeos criados pelo grupo destinados a serem instalações de arte para provocar reflexões sobre o comportamento humano.
O culto tinha origem simples e se autodenominavam pensadores da liberdade, com o objetivo de destruir o governo dos Estados Unidos da América. No entanto, eles tomaram um rumo sombrio quando um membro quis sair, levando a useless.ave, ou pelo menos uma interpretação aproximada disso. O cartaz tinha um vídeo inútil entre muitos outros vídeos curtos. Todos eram falsos e os membros atuavam como atores, exceto no inútil. A mulher no inútil era uma membro que queria sair. O chimpanzé era um animal de estimação do líder que falhou em cuidar dele e perdeu a paciência com ele. A mulher foi realmente morta no vídeo e era gráfico, embora extremamente granulado. O cartaz mencionou que a maioria do culto se desfez após o corpo da mulher ser encontrado, e o líder e 10 membros foram julgados e condenados por uma série de crimes, incluindo, mas não se limitando a assassinato, estupro, furto simples e negligência animal. O cartaz continuou dizendo que ele queria recriar o culto e deixou em um quadro de mensagens que, se você não entender, então você é parte do problema. Termine consigo mesmo pela salvação das massas. Eu ri disso como apenas mais um poser e presumi que era uma farsa, até tentar fechar meu navegador e descobrir que minha tela havia congelado. Frustrado, após 5 minutos, mantive pressionado o botão de ligar. Ele não desligava. Desconectei o aparelho, já que só funcionava quando estava ligado. A bateria era uma porcaria e não desligava. Conectei-o novamente e tentei sair usando a tecla escape, quando a tela começou a piscar violentamente mensagens de erro, e então, finalmente piscando preto e branco com as palavras parte do problema, espalhadas por toda a minha tela, como protetor solar deixado nas mãos de uma criança pequena. O alto-falante começou a emitir estática com vozes entoando que eu não conseguia distinguir, além de um zumbido baixo. Minha tela de repente ficou azul com o que pareciam ser códigos aleatórios e então desligou. Não consegui ligá-lo por quase 2 semanas. Por 1 mês depois disso, toda vez que eu tentava acessar uma página da web, o computador me redirecionava para a página do culto. Depois de cerca de 1 mês, tudo meio que parou. Troll inteligente usando um vírus programado? Uma seita genuína? Eu não sei. Não me preocupo muito com isso. Faz uma história interessante, mesmo que seja chata para os padrões da Deep Web. Eu preciso me comprar na Deep Web antes que alguém mais o faça. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vi a oferta horas atrás. A única coisa que posso fazer agora é contar como me deparei com isso. É estúpido, realmente estúpido. Queria impressionar meus amigos. Todos estávamos matriculados na aula de tecnologia da informação da escola. Nós nos revezávamos para ver quem conseguia encontrar o site mais bagunçado. Começou mostrando aos nossos amigos sites na Deep Web onde as pessoas podiam comprar drogas. Drogas que nunca tínhamos ouvido falar. Isso ficou chato muito rápido. Outros amigos começaram a aumentar seu conteúdo para tentar se destacar em nosso jogo de "eu sou mais experiente em tecnologia do que você". Eles traziam cada vez mais fotos, cada uma mais perturbadora e horrível que a última. Fotos de pessoas morrendo, de pessoas sendo torturadas e coisas inimagináveis. Pessoas que já estavam mortas. Uma pessoa mencionou um site muito nefasto. PC. Em vez de as pessoas dizerem exatamente o quão errado isso era, e como isso deveria parar, e como isso nunca deveria ter começado em primeiro lugar, e quão estúpido era, e o quanto de perigo todos nós estávamos, eles a parabenizaram. Deram-lhe um tapinha nas costas e perguntaram como ela conseguia sentar-se corretamente numa cadeira por causa do tamanho de suas bolas. Eu senti vontade de vomitar. Eu senti vontade de bater em todo mundo e não conseguia acreditar o quão bagunçado estava tudo.
ver todas aquelas coisas nojentas na internet e considerar isso uma conquista. Eu não disse nada, no entanto. Eles começaram a perceber que eu nunca me exibia e eu comecei a ganhar um novo apelido na escola. A escola virou um inferno para mim. Meus amigos começaram a enfiar essas imagens horríveis na minha cara sempre que podiam. Quando eu chorava e vomitava, eles alegavam que estavam tentando me dessensibilizar. Porém, tudo ficou excessivo. Prometi a mim mesmo que não iria me aprofundar demais, que ficaria apenas tempo suficiente para encontrar algo que os satisfizesse. Nessa altura, já tínhamos superado a fase de procurar drogas legais e coisas assim. Eu sabia que tinha que encontrar algo que tivesse importância. Nesse ponto, eu já estava na Deep Web há 3 horas. 5 horas foi o que levou para colocarem uma oferta por mim na Deep Web. Em um momento, lembro-me de abrir uma página aparentemente em branco. Imediatamente, a luz ao lado do meu computador piscou, brevemente. Minimizei o navegador para fechar o photobooth, apenas para descobrir que ele não estava aberto, e não pensei muito nisso. Eu estava cansado e tinha aula no dia seguinte. Então, entediado, fechei tudo e fui dormir. Os próximos dias foram iguais, até o último. Quando entrei, todos estavam agrupados em torno de uma mesa, falando em vozes baixas. Algumas das meninas estavam chorando, e todas elas estavam pálidas e cobertas de suor. Eu não queria ver o que havia causado essa reação. Ninguém notou que eu havia entrado até a aula começar. Eu peguei vários deles me encarando durante a aula. Eles provavelmente planejaram uma nova maneira de me fazer ir para casa chorando. Eu tentei sair da aula o mais rápido possível, mas um deles me pegou pelo ombro e me virou. Precisamos conversar. A voz dele estava tremendo e suas mãos úmidas e trêmulas estavam encharcando minha camiseta. Ele me levou até o fundo da sala de aula, onde outros alunos do mesmo estado que ele, ou pior, estavam aglomerados. Ele começou a distribuir fotos. Quando chegou a minha vez, eu disse a ele que não queria ver o que quer que eles tivessem. Não, você precisa ver isso. O modo como ele falou isso me disse que era sério e não era apenas bullying comum. Eu abri um olho. Vi uma garota no papel junto com algum tipo de descrição e um preço. Abri mais os olhos e vi que era algum tipo de anúncio. Pensei, isso não é tão ruim. Não tinha me atingido completamente, até que eu li que tipo de descrição era. Oi, sou eu de novo, de volta com mais algumas coisas para vocês. Ela parece jovem, com um pouco de sobrepeso. Preciso de mais fotos para confirmar. Acho que foi a primeira vez dela aqui. Ela estava totalmente desprotegida, tornando a tarefa fácil. Mas chega disso. Por agora, o preço inicial dela é de $118 mil. Ajustaremos conforme novas fotos e inspeções físicas forem feitas. De qualquer forma, o manteremos informado. Havia uma foto de mim olhando atentamente para o meu computador. Eu não tinha redes sociais. As únicas fotos minhas eram as que eu tinha tirado com um grupo, e havia tantas emoções passando por mim. Uma que se destacava acima de todas era a confusão. O medo paralisante espreitava nas sombras por hora. Como essa pessoa conseguiu essa foto minha? Minha mente voltou para a luz ao lado da minha câmera e uma pergunta foi respondida. Em seguida, o medo paralisante se instalou. Senti meu coração parar, depois bater violentamente na garganta e ouvidos. Meu estômago afundou. Meus olhos procuraram furiosamente no papel por qualquer informação sobre mim. Senti alívio pelo fato de que meu nome completo, junto com meu endereço, não estavam lá. Tudo desabou quando percebi que a pessoa que havia postado o anúncio tinha essas informações, mas escolheu não colocá-las na descrição caso alguém tentasse me pegar sem pagar.
Eu sabia sem dúvida alguma que os outros também seriam vendidos. E eu desmaiei. Acordei no consultório da enfermeira, que me disse que eu estava com febre, e minha mãe me pegou e me levou para casa. Fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Desde então, não toquei no PC. Mesmo sabendo ser inútil, coloquei fita na câmera do meu telefone. Tudo o que eu ouço agora é alguém querendo me pegar. A única coisa doentia que me conforta de vez em quando é que as pessoas que me fizeram fazer isso vão ser vendidas mais rápido do que eu. Não sei no que eu estava pensando. Eu estava bebendo com amigos, depois cheguei em casa bêbado. Decidi abrir o tour e um link levou a outro. Acabei em um site de marketplace que estava vendendo todo tipo de coisa suspeita. Eu poderia comprar meu próprio peso em cocaína se achasse adequado e tivesse o dinheiro. No entanto, algo mais me chamou a atenção. Um anúncio dizia: caixa misteriosa feita sob encomenda, $2,50. Eu li a descrição que listava o que poderia conter. Um iPad novinho em folha. Foi isso que me fez enviar $250 em Bitcoin para algum cara aleatório em algum lugar aleatório na internet. Eu tinha lembranças vagas de mensagens desleixadas para o vendedor e eu realmente queria aquele iPad. Oh Deus, eu me lembro de enviar a eles um extra de 50 para melhorar o negócio. Que idiota. Quando acordei, minha cabeça doía. Eu estava com uma enxaqueca forte. Só me lembrei depois de tomar café da manhã, tomar banho e abrir meu laptop. Meu coração afundou. Eu não tinha grana para jogar fora com besteira. Mas eu tinha. Cliquei no botão para avisar o vendedor que mudei de ideia sobre a compra. Mas nada aconteceu. Eu atualizei a página e, como você pode imaginar, o anúncio não foi encontrado. Agora, eu não me considerava um idiota. Eu não cairia em golpes como o 411. Eu sei que nenhum príncipe nigeriano quer me enviar dinheiro. Mas eu bêbado? Ele é um pouco questionável. Eu verifiquei minha conta de Bitcoin para ver que estava sem dinheiro não rastreável. Eu juro que tinha no mínimo $7,50 lá. Considerando a taxa de câmbio do dia e suas flutuações, pode ter sido apenas $300. Fiquei deprimido o dia todo. Prometi a mim mesmo que não faria algo assim novamente. Quando bebo, me torno um verdadeiro, bem, você sabe. Para ser honesto, semanas se passaram e eu esqueci completamente disso. Eu não queria me lembrar da minha estupidez. Hoje, no entanto, eu me lembrei. Desci as escadas para ver uma grande caixa marrom na mesa da cozinha, endereçada a mim. Meu pai deve ter recebido isso do carteiro quando estava se preparando para o trabalho. Eu olhei para ela, chocado ao ver que realmente havia chegado. Eu a peguei. O peso estava desigual, mas era pesado. Isso era um bom sinal. Pelo menos não estava cheio de isopor. Eu retirei a fita e abri para revelar um monte de isopor. E eu ri para mim mesmo antes de mergulhar minha mão. Eu tirei um suéter vermelho anônimo. Eu o segurei em meu rosto. Cheirava a perfume. Estava usado. Eu estava um pouco enojado. Mas o que eu esperava da Dark Web? Coloquei isso na mesa ao lado. O próximo item era um conjunto de chaves. Eu os examinei e me perguntei por que diabos isso fazia parte deste pacote. Era como se o cara tivesse enfiado coisas aleatórias em uma caixa e enviado. Começava a me sentir enganado. Coloquei minha mão novamente e puxei uma pequena bolsa com uma nota anexada. Eu sabia o que era antes de ler e eu estava animado. Um passatempo para o tempo fluir mais tranquilamente. Escrito com Sharp. Era uma boa quantidade de maconha. Eu nunca tinha comprado drogas pela internet e abri o saco para ver se era verdade.
e aquele cheiro forte, fedorento e skunk subiu. Respirei fundo e suspirei. Eu diria que valia cerca de $70, mais ou menos, e enfiei no meu bolso traseiro, preocupado que minha mãe pudesse acordar a qualquer momento e me pegar. Fiquei intrigado para ver o que restava. Talvez eu recuperasse meu dinheiro. O item seguinte era uma caixinha de madeira. Eu a abri para ver algumas peças de joias de prata e eu verifiquei cada uma sem ter ideia se valia alguma coisa. Havia 2 colares e 2 anéis. Eu me perguntava se esses eram roubados ou comprados de uma loja de penhores. Coloquei-o ao lado da blusa vermelha. O próximo era outro saquinho, com outra nota escrita em canetão. Você vai precisar disso. Confie em mim. Cara de piscadela. Fiquei um pouco ansioso quando li a nota e vi uma pequena caixa de Xanax dentro. Por que eu precisava de medicamento para a ansiedade? Eu não era de mexer com medicamentos prescritos. Comíamos um pouco e cogumelos bastavam para mim. Eu conhecia alguns amigos que pagariam um bom dinheiro por isso. Eu desconhecia o valor deles, no entanto. Eu pesquisei mais tarde. Eu supus $50, então isso era cerca de 1,30 até agora. E para ser justo, para algo da Dark Web, se eu só perdesse cerca de metade do meu dinheiro, eu deveria me considerar sortudo. Eu vasculhei a caixa novamente e não consegui sentir mais nada. Eu a peguei para sentir se ainda estava pesada, coloquei-a no chão e me levantei. Eu alcancei até o fundo e senti algo grande e esguio. Eu o puxei para fora. Era um iPad. Caramba. Bingo. Estava um pouco arranhado, mas não era de primeira geração. Era leve e fino e era pelo menos um Air. Eu estava empolgado. Foi nesse momento que minha mãe apareceu na esquina. Ei, querido, você recebeu um pacote? Sim, eu disse, de repente ciente de que podia sentir o cheiro da maconha no meu bolso traseiro. Ei, você encontrou minha blusa? Ela disse, encantada. Onde estava? Foi tudo que eu disse. Ela pegou e inconscientemente as chaves também. Ela se afastou. Suspirei, preocupado que ela tivesse percebido as drogas. O que é isso? Ela disse, se virando. Estou segurando para um amigo, eu disse sem pensar. O quê? Ela disse sem prestar atenção. O que minha caixa de joias está fazendo aqui embaixo? Eu olhei para minha mãe de boca aberta. Ela pegou e abriu, estudando se algo estava faltando. Bem, me responda, ela exigiu. Estava no pacote, eu disse honestamente. Não me encha de besteira. Você ia vender isso? Não, eu prometo. Espere seu pai chegar, Jesus, Darren. Juro, não é seu. Estava no meu pacote, comprei online. Você espera que eu acredite que você comprou minha blusa exata e caixa de joias na internet? Por que diabos você faria isso? Era uma caixa misteriosa que poderia conter qualquer coisa. Você vem com cada absurdo às vezes. Acho melhor você ir para o seu quarto. Eu disse que tenho 17 anos. Sob o nosso teto, nossas regras prevalecem. Peguei o iPad e subi as escadas. Deitei na minha cama e liguei o aparelho. Fiquei surpreso ao ver que ainda tinha carga. Aplicativos não padrão surgiram na área de trabalho após desbloquear a tela. Nada de interessante, no entanto. Verifiquei o programa de e-mail e vi que estava vazio. Preocupei-me que tivesse sido roubado e sabia que não poderia ficar com ele se houvesse dados pessoais ali. Verifiquei o aplicativo de fotos. Havia cerca de uma dúzia. Toquei na primeira. Era uma foto de rua com pouca luz. Poderia ter sido em qualquer lugar. Deslizei para a próxima e era à frente de uma casa. A luz estava acesa na sala da frente, mas a pouca luz superexpôs a foto e tornou difícil ver qualquer detalhe. A próxima era o lado de uma casa. A madeira branca deslizante na horizontal lembra um pouco a nossa. A próxima era o que parecia ser uma porta traseira. Depois uma da cozinha.
Eu dei uma segunda olhada. O lugar era idêntico ao nosso. Depois uma da sala de estar, a televisão brilhante e escondendo os rostos das pessoas que estavam sentadas no sofá e na cadeira. Depois uma da escada. A madeira encerada marrom do chão era inquietante e meu coração batia forte no meu peito. Depois um do patamar. Não foi coincidência. Essa era a nossa casa. O retrato da família pendurado na parede oposta, mesmo na pouca luz, era claramente nosso. Entrei em pânico e não queria deslizar de novo. Mas eu fiz. Minha mãe dormindo na cama. As cobertas da cama puxadas. Nas cenas seguintes, as cobertas são puxadas suavemente para o lado. Minha mãe encolheu as pernas devido ao ar frio repentino. O armário está aberto. Uma mão de luva preta se esticando e tateando. Uma mão segura um suéter vermelho. Uma foto escura com linhas de luz obscurecendo a vista. Outra foto escura, desta vez a exposição estava melhor. E eu pude ver isso de dentro do armário. Meu pai estava no quarto. Em seguida, meu pai está na cama ao lado da minha mãe. Depois, uma da cama com meus pais dormindo. Eu deslizei novamente e vi as cobertas puxadas para trás. Quem estava fazendo isso queria ser pego. Eu tinha certeza disso. Depois disso, no corredor novamente, a mão enluvada de preto estava segurando a caixa de joias estendida. Restava apenas uma foto e estava acima de uma cama com alguém dormindo abaixo. Era eu. Meu sangue gelou. Joguei o iPad no chão e ele se quebrou ao bater na lateral da minha mesa. Levantei de um salto e vi a tela me encarando de volta com um mosaico arco-íris de display de cristal líquido quebrado e vidro. O que eu diria aos meus pais? Eles nunca acreditariam em mim. Eu tirei o saco de pílulas do meu bolso traseiro e li o bilhete novamente. Você vai precisar disso, mas confie em mim, eu virei para ler uma data. 21 de julho de 2018. Deve ter sido quando o pacote foi enviado. Eu li novamente e percebi que era amanhã. Sábado. O que isso significa? Eu tenho que avisar meus pais. Se você não tiver notícias minhas, chame as autoridades. Eu temo o pior. Você já se encontrou em uma posição onde se viu questionando tudo o que uma vez acreditou ser verdade? Talvez tenha sido algo político ou religioso, ou talvez você descobriu que alguém próximo a você não era tão confiável ou moralmente íntegro como você pensava antes. Talvez alguém que você amava se revelou ser um monstro. Quando eu estava no ensino médio, meu pai começou o que ele chamava de projeto no nosso porão. Ele insistiu que era estritamente para negócios, e ele queria que tudo lá embaixo fosse mantido estritamente confidencial. O porão seria proibido para todos, exceto ele mesmo. Ele chegou até a fazer com que as paredes do porão fossem à prova de som. Admito que achei estranho que o trabalho dele exigiria tanto sigilo dele, mas fora isso, eu não dei muita importância. Alguns amigos do meu ensino médio gostavam de todos os tipos de vídeos estranhos ou chocantes, como duas garotas, uma xícara. Então não era incomum para eles passarem tempo em sites obscuros. Eu nunca tinha ouvido falar desses, mas eu passava muito pouco tempo na internet, geralmente apenas para procurar os melhores momentos da National Football League ou NBA. Um dia em particular, estávamos sentados na mesa do almoço e meus amigos estavam falando sobre as coisas bizarras usuais que eles gostavam, descrevendo em detalhes nojentos. Eu nunca estava interessado, então mal prestava muita atenção. Então um dos caras, Kevin, começou a falar sobre algo que ele descreveu como a Dark Web, e o que ele descreveu fez tudo aquilo que ele falou antes. Parecer manso em comparação. Sites de assassinos de aluguel, vídeos de crueldade e mutilação animal e tortura.
Ele até viu links para pornografia infantil, embora tenha negado clicar neles. Kevin nos convidou para uma festa do pijama, na qual ele nos mostraria algumas das coisas sobre as quais estava falando. Todos nós concordamos em ir, enquanto ele nos guiava pela Dark Web. Vi que ele não estava exagerando nada. Cada coisa horrível que ele descreveu estava presente. Ele tropeçou em um link de vídeo sem título aleatório. O que você acha? Devemos assistir? Todos responderam entusiasticamente de forma positiva, embora eu estivesse indiferente. Com isso, ele clicou no link e a tela então mudou para uma sala muito escura, e por cerca de 30 segundos, tudo que podíamos ouvir era o som de algo pesado, respirando pesadamente. Finalmente, um pequeno feixe de luz apareceu, aparentemente de uma lanterna, iluminando algum cara usando uma máscara estranha, um chapéu de cartola, um terno e uma capa. Sua voz estava profundamente distorcida, então não conseguíamos reconhecê-la. Boa noite e obrigado por se juntar a nós. Vocês podem me chamar de Hawkins e rapaz, eu tenho um show para vocês, ele disse com enorme entusiasmo. Hoje à noite temos um trio de vítimas. E com isso, o resto da tela se iluminou. O quarto onde estavam era pequeno, apertado e tinha paredes vermelhas. Na parede do fundo, 2 mulheres estavam presas em algemas montadas na parede. Ambas estavam completamente nuas. Uma delas estava acima do peso e a outra muito em forma. Não era algum calabouço estereotipado de um antigo filme de terror, mas como logo descobriria, isso não era um filme. Hawkins se aproximou de uma das prisioneiras. Oh, você é uma coisa feia. Coisas como você não merecem compartilhar este mundo com os bonitos. Ele lançou um olhar para outra mulher, que era facilmente a mais atraente. Estou certo? Ele disse a ela. Ela não disse nada. Tenho algo especial planejado para você. Mas por agora lidamos com o feio. Fiquei lá perto dos meus amigos, preocupado com o que o homem tinha em mente. Tesouras de jardim, ouvi Hawkins dizer. Com isso, um segundo par de mãos apareceu na nossa tela e entregou ao homem um par de tesouras de jardim. Ele se aproximou devagar da mulher. Uma pena. Se ao menos você fosse mais atraente, eu talvez não precisasse fazer isso. Sem aviso, ele abriu a tesoura e cortou ambos os seios da mulher, levando a um grito ensurdecedor dela e a suspiros chocantes de mim e meus amigos, um dos quais começou a vomitar. Hawkins então desceu até os pés da mulher e tentou cortá-los, mas achou difícil, pois seus tornozelos eram muito grossos. Não importa. Motosserra. Meu coração afundou ao ouvir sobre a motosserra. Ouvi ele acelerar a coisa e lentamente cortar os tornozelos da mulher novamente, levando a um grito mais prolongado e lágrimas escorrendo pelo rosto dela. A máscara e a fantasia de Hawkins ficaram respingadas com o sangue dela, e depois de cortar ambos os tornozelos, ele começou a cortar o abdômen dela, levando a todo tipo de sangue e entranhas jorrando por todo o lugar. Nesse ponto, um dos meus amigos desmaiou de choque. Vou deixar você sangrar até a morte, mas quanto a você, ele disse, se movendo em direção à segunda mulher. Chicote! Hawkins disse ao seu assistente invisível. Ele recebeu o chicote e se aproximou da mulher, procedendo a dar-lhe uma série de chicotadas brutais. Foi neste ponto que Kevin digitou na caixa de mensagem: qual é o seu problema? A polícia vai saber disso. Hawkins estava prestes a abrir o zíper de suas calças quando o assistente se pronunciou. Ei, chefe, confira a mensagem. Hawkins chutou a mulher no estômago antes de se aproximar da câmera. Então você é durão, né? Vai chamar a polícia pra mim, Kevin? E com isso, todos nós arfamos de horror quando o louco mascarado mencionou o nome do meu amigo.
Não importa. Tenho todas as informações necessárias sobre você. Parece que vou te ver em breve. Agora, se me der licença, tenho negócios para tratar. Estava aqui quando o Kevin desligou o computador. Meus outros amigos desistiram, mas eu escolhi ficar com ele durante a noite, mesmo estando igualmente assustado. Felizmente, nada aconteceu. Mas Kevin não conseguiu dormir nada. Algumas semanas se passaram e parecia que o que havia acontecido tinha sido esquecido. Até que numa sexta-feira à noite eu estava assistindo às notícias quando ouvi um relato de um homicídio em massa nas proximidades. Fiquei horrorizado quando vi o repórter parado do lado de fora do que eu reconheci como a casa do Kevin. Kevin foi relatado como desaparecido enquanto seus pais e irmãos foram brutalmente assassinados. Meu Deus! Eles pegaram ele durante a noite. Eu acordei para usar o banheiro e quando saí vi meu pai subindo as escadas parecendo que tinha acabado de fazer trabalho de jardim, pois suas roupas estavam cobertas de terra. Pai, é 1 da manhã, o que você está fazendo? Eu perguntei. Consertando um aspersor quebrado. À 1 da manhã? Por que não? Existe alguma regra que diz que eu não posso? Você disse sarcasticamente. Tanto faz, pai. Voltei para a cama e não pensei mais nisso. Isso foi até a tarde do dia seguinte. Meu pai estava fora fazendo alguns recados quando decidi que ia ser um menino travesso. Eu estava indo para o porão para ver do que se tratava todo aquele segredo. Normalmente eu não era rebelde. Mas depois do ocorrido eu estava definitivamente curioso para saber o que havia lá embaixo. Eu acendi a luz e até agora não vi nada fora do comum. Não parecia muito diferente da última vez que eu vi. Então eu olhei atrás da escada e notei algo que não estava lá antes. Uma porta? Minha curiosidade me venceu. Eu abri a porta e uma luz acendeu automaticamente. O que eu vi me fez congelar de terror. A porta levava a uma sala com paredes pintadas de vermelho e abotoaduras montadas na parede, exatamente como as do terrível live stream semanas antes. Em um canto estavam a tesoura de poda manchada de sangue, uma motosserra e também um chicote. Na frente da sala havia uma mesa com um computador e uma máscara, a mesma máscara estranha usada pelo homem conhecido apenas como Hawkins. Ouvi meu pai gritando e xingando no andar de cima, ao ver a porta do porão aberta. Ele desceu parecendo bravo e parou em suas trilhas quando me viu parado na entrada de seu quarto secreto e segurando a máscara. Sua expressão mudou de raiva para choque, enquanto nos encarávamos por um longo tempo. Meu pai foi preso naquele dia. Ele havia isolado acusticamente as paredes para evitar qualquer possibilidade de os gritos de alguém serem ouvidos por qualquer pessoa na casa. Além disso, meu amigo Kevin e aquelas 2 mulheres foram enterrados em nosso quintal, seus corpos completamente desmembrados e colocados um em cima do outro. Isso explicaria o trabalho noturno tardio do meu pai no quintal. Não consigo acreditar que o homem que me criou acabou se revelando para ser um monstro tão vil. Eu sempre acreditei que ele fosse um homem muito principiado e honrado. Mas isso não é mais o caso. E agora me pergunto se ele passou algum tipo de semente ruim para mim, e se eu também vou um dia estalar e me tornar o mesmo tipo de monstro que ele se tornou. Quando eu tinha 12 anos, comecei a hackear e eu amei isso. E eu tinha ficado bastante bom nisso. Mas minha arrogância causou minha ruína. Veja, eu estava navegando em um fórum e me deparei com algo rotulado como a Dark Web. Fui dominado pela curiosidade, então cliquei nele. A postagem fornecia tudo, do que era até como acessá-lo. Eu, arrogante o suficiente para pensar que não seria pego, continuei a baixar o Tor Browser sem precauções extras e comecei a navegar.
De repente, meu laptop travou e congelou e recebi centenas de avisos pop-up informando que eu tinha um vírus. Então ele desligou. Eu olhei atônito enquanto ele ligava novamente, apenas com uma luz verde acesa onde estava a minha câmera. Alguém estava observando. Recebi uma mensagem anônima no Skype que dizia: "Você cometeu o maior erro da sua vida." Quem é você? Eu respondi enquanto entrava em pânico e cobria minha câmera com o polegar. Seu novo amigo. E assim o chat desapareceu subitamente. Formatei meu laptop e garanti que não havia nenhum malware ou vírus restante e tive alguns dias tranquilos depois disso. Senti alívio, achei que o tinha derrotado. Mas infelizmente eu viria a descobrir que não era o caso. Uma semana depois, eu estava me vestindo no meu quarto e estava completamente nu quando recebi uma mensagem no meu telefone que não tinha identificação do chamador. Dizia: "Venha mais perto." Quem é isso? O texto ainda não me afetou. Achei que fosse um número errado ou um trote de um amigo. Chegue mais perto. Mais perto de quê? Eu não tinha certeza sobre o que meu amigo estava me enviando mensagem. Para a câmera. Hã? Que câmera? Ok, qual de vocês idiotas fez isso? Eu estava confuso, mas tinha contado aos meus amigos sobre o incidente dias atrás, então, além da ansiedade crescendo em mim, eu tentava me convencer de que era uma brincadeira. Laptop. Caminhei até meu laptop, ainda nu, e vi que a luz da câmera não estava ligada. Sei que você é o Joey, ou o Zack. Deixei meu telefone de lado, me vesti e ele começou a vibrar sem parar. Eu havia recebido 16 fotos minhas, todas nuas. Eu gritei e acabei quebrando a tela do meu telefone. Com o impacto, eu fiquei completamente fora do radar. Sem mídias sociais ou internet. Isso foi especialmente mortificante para uma menina de 12 anos. Quando voltei mais tarde, não tive problemas e sinais de alerta e fiquei aliviado. Até que quase 4 anos depois, eu tinha conseguido um novo laptop e eu estava na casa do meu namorado, estávamos estudando juntos, quando se transformou em uma sessão de beijos. Ouvi meu laptop tocar várias vezes e fiquei irritado e me virei para ver o que era. Acho que devo ter parecido um fantasma porque meu namorado começou a entrar em pânico e a me sacudir. Era ele. Ele voltou. Ou talvez ele nunca tenha ido embora. Comecei a relembrar todas as vezes que me despi com meu laptop ligado. Todas as vezes que compartilhei algo privado durante uma chamada no Skype, comecei a ter um ataque de pânico. A mensagem dele dizia: "Não se esqueça de usar proteção." Como se eu não sentisse a ironia nisso. Ele então continuou a me assediar pelos próximos 2 anos, mas tem estado quieto por 1 ano agora. Até cerca de 4 horas atrás, eu recebi uma mensagem que dizia: "Me deixe entrar." E então eu ouvi uma batida na minha porta. A porta estava trancada com o trinco de segurança ativado. Então não vou sair do meu apartamento. Estou seguro aqui dentro. Liguei para a polícia até às 3 horas e ninguém apareceu. Eu liguei novamente meia hora atrás. Nada. Liguei para meu namorado 1 hora atrás e ele disse que estava a caminho, mas agora não está atendendo o telefone. Atualização. Meu namorado chegou há 5 minutos atrás e quando ele me viu desmoronando em lágrimas, ele jurou de pé junto que não recebeu uma ligação minha. E nós fomos juntos à delegacia e não havia registro da minha ligação. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que fazer. Eu tenho uma história da verdadeira Darknet Story, protocolos semelhantes a ele. São uma fonte de anonimato e negação plausível. Verdadeiras Darknets são mantidas bem e verdadeiramente escondidas e não podem ser encontradas por nenhum meio disponível para o canalizador médio. Acredite em mim. Apenas um exemplo de talvez 4 ou 5 que eu pessoalmente vivenciei.
Observe especialmente que isso envolve uma grande dose de sorte. Um amigo meu trabalha em um pequeno escritório de corretagem de seguros de automóveis e me pediu para resolver um problema com o computador dele que não reconhecia o scanner do escritório em sua rede. Isso não está relacionado, apenas como eu acabei lá. Eu trouxe meu laptop e notei uma rede sem fio, Wired Equivalent Privacy, com alta intensidade de sinal. Por curiosidade, ligo um sniffer para pegar a senha enquanto entro no scanner. Algumas horas depois, estou saindo quando me lembro do sniffer. Consegui a senha, conectei e vasculhei. Então é uma rede doméstica básica, um sistema online com acesso à internet. Sem firewall, aparentemente sem antivírus. E por via das dúvidas, eu deixo uma porta dos fundos antes de sair. Nunca se sabe que coisas boas você pode achar. Bem, eu chego em casa e começo a vasculhar este computador. Apenas um computador doméstico comum, com algumas declarações de imposto sendo o mais interessante. Há alguns arquivos de texto que parecem ter senhas, caracteres aleatórios e alguns nomes. Não muito interessante, então eu coloco meu worm nele e deixo para talvez usar no futuro. Semanas depois, estou organizando alguns proxies para alguns dos meus bots, quando percebo que existem 4 novos bots que eu mesmo não configurei. O que eu descobri depois é que o proprietário daquela máquina, Wired Equivalent Privacy, o chefe do meu amigo, havia retirado um arquivo dela em um disquete que meu worm infectou alegremente, que então se espalhou para algumas outras máquinas que ele usava. Aqui as coisas ficaram interessantes. 2 dessas máquinas tinham acesso à internet, claro, mas aparentemente nunca haviam sido usadas para acessar a internet de fato. Ambas estavam no Windows 98 sem atualizações. Aparentemente, elas tinham acesso à internet apenas porque estavam fisicamente conectadas a outras máquinas que eram usadas para acessar a internet. Cada uma dessas máquinas tinha cerca de 3 terabytes de armazenamento. A maioria parecia vazia, mas na verdade estava quase cheia de bytes criptografados. O material, que era facilmente visível, incluía enormes quantidades de informações pessoais, incluindo SSNs e IDs fiscais, nomes, endereços e listas de famílias, amigos, às vezes animais de estimação, e às vezes muitos detalhes como veículos, roupas, altura, peso, problemas médicos recentes e enormes quantidades de informações. Nem toda listagem tinha tudo isso. Algumas eram só nomes, e todas tinham datas. Eu não conseguia entender muito bem, mas o que eu conseguia entender eram as contas bancárias. Milhares, provavelmente centenas de milhares de números, instruções, cofres de segurança em todo o mundo. África do Sul, Rússia, Brasil, em todos os lugares. Nada além das informações básicas de identificação e outra data, sem nota do que eles possam ser. Enquanto eu vasculhava uma das 2 máquinas, notei que um arquivo estava sendo escrito. Pensei que havia alguém no computador naquele instante, mas os únicos eventos de comando vinham do meu worm. Ninguém usava mouse ou teclado. Então concluí que era um processo automatizado do sistema. Observei suas ações por 1 minuto. Então percebi que o computador estava se comunicando em outra rede. Esse não era um protocolo que eu reconhecia, porque eu sabia quando ele começava a escrever e quando parava consegui transcrever o arquivo inteiro, que tinha cerca de 78 megas. Presumi que era um arquivo único e não um pedaço de algo mais, e eu estava certo. Apesar de criptografado, acabou sendo bem simples. Como era um arquivo único, eu tinha algumas suposições educadas sobre qual seria o tamanho do arquivo, e a minha primeira estava correta. Era um filme. Formato Moving Picture Experts Group. O título era apenas uma sequência aleatória de caracteres. O vídeo em si era uma visão aérea de 3 homens sentados à mesa. Nos 15 minutos inteiros do vídeo, apenas um falou. Soava como um absurdo. Pensei que fosse um código ou que ele estivesse maluco.
Ele disse coisas como banana quebrada, bota vermelha picada. Ele fazia uma pausa e então dizia outra frase estranha, e continuou assim por cerca de 10 minutos. Os outros dois apenas observavam ele. Um bebia o que parecia ser café. Finalmente, ele se recostou e perguntou se eles deixariam sua filha em paz. O cara que estava bebendo o café apenas balançou a cabeça rapidamente, e o falante começou a chorar, realmente chorar, forte. Ele se inclinou para frente novamente e disse outra frase sem sentido, e a marcação de tempo do vídeo terminou cerca de 20 minutos antes do vídeo ser carregado na máquina de onde eu o peguei. Eu tinha uma sensação realmente estranha sobre isso, mas meu melhor palpite na época era que era algum tipo de clipe de um filme que eu não tinha visto, e o que eu vi foi uma transmissão ao vivo. A marcação de tempo no arquivo apenas sendo o momento em que foi enviado. Nele, o homem que havia falado a primeira frase estava chorando como um bebê. Ele aparentemente havia feito coisas indescritíveis, com o que parecia ser o cadáver de uma jovem, com a garganta cortada e sangue por toda a mesa, a mesma em que os 3 homens estavam sentados no primeiro vídeo. Os outros 2 homens ainda estavam na sala, de pé em lados opostos da sala, observando, fumando cigarros. Eu não terminei de assistir. Assisti apenas cerca de 1 minuto antes de perceber o que estava vendo. Eu vi muito na minha vida. Isso não era um filme. Eu limpei meus rastros daqueles sistemas e não olhei para trás. O que ainda acho difícil de acreditar é que, do computador que eu originalmente hackeei, esses outros sistemas foram infectados por um disquete. Pelo que eu posso dizer, os 2 computadores de armazenamento estavam em lados opostos do globo, um em Los Angeles e outro em Pequim. O computador Wired Equivalent Privacy que encontrei em Dallas e 2 dos outros computadores infectados estavam em Winnipeg, pelo que eu sei. O chefe do meu amigo não havia deixado o país. No entanto, seu cunhado estava visitando naquele momento. Comecei a fazer isso por impulso. Meu irmão tem uma obsessão não saudável por vloggers online. Mal consigo passar um dia sem ele me enviar um link para um vídeo de alguém participando de algum tipo de desafio ou realizando algum experimento social. Então, quando a tendência da caixa misteriosa da Deep Web começou, eu fui um dos primeiros a saber. Meu irmão deve ter me enviado dezenas de vídeos de pré-adolescentes irritantes abrindo caixas cheias de lixo que tentavam passar como assustador e sinistro. Quando meu irmão me pediu minha opinião, eu disse a ele que combinava todo o tédio de um vídeo de unboxing com toda a estupidez do desafio do Tide Pod. Acrescentei que a maioria deles provavelmente estava fazendo as caixas eles mesmos. Até eu poderia fazer isso. E foi aí que as engrenagens começaram a girar. Uma rápida pesquisa confirmou que essa era uma tendência crescente, com centenas de pessoas alegando ter aberto caixas contendo de tudo, desde drogas até armas de assassinato e misteriosos pendrives. Alguns vloggers afirmaram ter gasto milhares de dólares em uma única caixa misteriosa. Esses eram obviamente falsos, mas e os outros? Realmente existem pessoas lá fora que gastariam pelo menos 100 dólares pela chance de se tornarem virais? Aposto que sim, e infelizmente eu estava certo. Montar as caixas foi mais fácil do que eu esperava. Eu tinha algumas caixas de papelão guardadas no meu armário que eram do tamanho perfeito para o trabalho. Algumas chaves de fenda enferrujadas se mostraram perfeitas como minhas armas de assassinato. Minha gaveta de mesa ofereceu um excedente de antigos pendrives aleatórios que eu preparei para a caixa misteriosa, enchendo-os com muitos vídeos assustadores que eu baixei. Finalmente, alguns comprimidos para sinusite vencidos me forneceram algumas drogas misteriosas da Deep Web, uma vez que eu tinha retirado os rótulos. Configurar o site na Deep Web foi um pouco mais difícil, mas você pode encontrar um tutorial online para qualquer coisa nos dias de hoje. Quando estava pronto para ir para a cama, eu era o orgulhoso proprietário do Empório dos Mistérios.
Por $50 em Bitcoin, você poderia ser dono de uma caixa misteriosa. Claro, o site parecia ter saído diretamente do início dos anos 90, mas era bom o suficiente. Eu estava no negócio. Na manhã seguinte, fui procurar clientes. As mensagens do meu irmão me familiarizaram com a comunidade de vloggers online. Enviei mensagens para alguns canais menores com contas descartáveis que criei e comentei nos vídeos mais recentes. Você deveria fazer um vídeo de unboxing da Deep Web. Sabe o que seria realmente legal? Desembalar algo da Deep Web. Aposto que você conseguiria milhões de visualizações. Ouvi falar sobre esse novo lugar na Deep Web chamado Empório dos Mistérios. Eles vendem caixas misteriosas lá. Você deveria conferir. Então tudo o que eu tinha que fazer era sentar e esperar. No final do dia eu tinha 6 compras. Não muito tudo junto, mas o suficiente para ajudar a colocar comida na mesa. No final da tarde eu tinha as caixas prontas para enviar. Eu não estava procurando enganar essas pessoas, afinal. Todos eles conseguiram fazer seus vídeos estúpidos e eu consegui comer. Todos estavam felizes. Vendi mais alguns nas semanas seguintes, mas o interesse acabou diminuindo. A vida continuou e meu irmão me enviou mais vídeos estúpidos, e eu gradualmente esqueci do meu tempo como comerciante da Deep Web até a última sexta-feira. Quando cheguei em casa do trabalho, havia um pacote me esperando fora da porta do meu apartamento. Quando peguei e examinei, percebi que era uma das minhas caixas misteriosas. Aparentemente eu tinha um cliente insatisfeito, mas eles não receberiam o dinheiro de volta. Levei para dentro e abri. Estava vazio, exceto por um pendrive que eu não reconheci. Estava curioso sobre o conteúdo, mas não iria permitir que um hacker descontente infectasse meu computador. Então eu desenterrei um laptop antigo que eu mal usava mais e o conectei. Estava cheio de fotos. Fotos da minha cidade natal, do meu apartamento, de mim. Quem me enviou isso estava me seguindo, esteve dentro da minha casa e olhando para aquelas fotos, comecei a perceber o quão fora da minha profundidade eu estava. Veja, nem tudo que você encontra na Deep Web é falso. Existem algumas pessoas por aí que realmente vendem caixas misteriosas e estão cansadas de golpistas como eu tirando seus lucros. Felizmente, eles também são pessoas muito generosas e querem me dar uma segunda chance. Estou feliz em anunciar que o Empório dos Mistérios está sob nova administração. Agora, pelo mesmo preço baixo, você receberá uma verdadeira caixa de mistérios. Ela incluirá uma ferramenta especial da coleção pessoal do meu novo parceiro, junto com um vídeo instruindo você de como usá-la, coestrelado por mim mesmo. A parte do corpo ou órgão extraído durante o vídeo também será incluído como uma lembrança especial. Os suprimentos são limitados, então nos procure na Deep Web o mais rápido possível. Ansiamo pelo seu negócio. A Dark Web arruinou minha vida. Eu só entrei porque sabia que meu tio costumava usar ele e é muito bom com computadores. Então, acho que herdei dele minha habilidade com tecnologia. Não vou dizer como entrei lá, porque não quero facilitar para que outros cometam o mesmo erro que eu. De qualquer forma, depois de um tempo procurando, encontrei um link intitulado Paisagens Hipnotizantes. Não sei o que me levou a clicar nele. Eu não tinha planejado clicar em nada. Eu só queria dar uma olhada para satisfazer minha curiosidade. Eu suponho. Quando eu cliquei nele, no entanto, bem, foi estranho. No início era apenas um cenário comum. Fotos de montanhas, castelos antigos, oceanos, coisas normais. As imagens começaram a mudar cada vez mais rápido. Eu nem conseguia mais distinguir o que eram as imagens. Eu vi muito vermelho, talvez sangue em roupas ou um colchão. Pareceu haver palavras sobre as imagens, mas não tenho certeza. Eu não consegui ler o que estava escrito. Mas com o tempo a imagem mudou novamente. De repente terminou com uma tela em branco com um texto branco que dizia boa sorte.
Sinto que devo mencionar que isso durou cerca de 30 segundos. Após terminar, desliguei tudo e fui dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, eu estava com uma enxaqueca horrível. Ela simplesmente não passava. Quando fui para a escola, todos pareciam barulhentos e irritantes. Este garoto, Anthony em particular, estava me deixando louco. Ele continuava me cutucando com seu lápis como sempre. Eu pedia para ele parar, mas ele só ria. Enquanto ele fazia isso, eu continuava pensando em como seria ótimo se eu pudesse simplesmente arrancar o braço dele do ombro, talvez cutucá-lo com o lápis na garganta, ver como ele gostaria disso. Eu havia decidido que da próxima vez que ele me cutucasse, eu o mataria. 1, 2, 3, 4. Cutucar. Virei a cabeça rapidamente, levantei e arranquei o lápis de sua mão com tanta força que ele caiu da cadeira. Subi em cima dele e segurei o lápis contra sua garganta, pressionando cada vez mais forte. Ele agarrava meus braços, tentando me tirar de cima, mas eu me sentia mais forte do que nunca. Ele não conseguia me afastar enquanto um filete de sangue escorria pelo lado do seu pescoço. Foi quando o diretor, o vice-diretor e 3 zeladores conseguiram me tirar de cima dele. De repente, eu ouvi todos os gritos e a confusão. Todos os 35 alunos se amontoaram contra as paredes no canto, com a professora ofegante, chorando e recuando contra sua mesa. Meus pais chegaram para me buscar após 20 minutos. A polícia não foi acionada e os pais das crianças optaram por não registrar queixa. Não tenho certeza por quê. Eu teria sido expulso da escola, no entanto, e meus pais estavam bastante irritados. Eu não sabia o que me deu, mas quando eu tinha aquele lápis contra a garganta dele, tudo o que eu conseguia pensar era o quão ótimo eu me sentia, invencível, poderoso. Agora eu só me sinto como a mesma menina pequena de 16 anos, 1,60 m, 55 quilos que eu era no dia anterior e minha enxaqueca estava de volta. Ótimo! Eu me lembrei que tinha começado a desaparecer enquanto eu enfrentava a Anthony. Tentei dormir, mas tudo o que eu conseguia pensar era como ele conseguiu escapar. Eu queria ele morto, sangrando no chão e ofegante por ar. Eu queria acabar com ele. Eu queria ser a última coisa que ele visse antes de morrer. Não conseguia acreditar que estava pensando dessa maneira. Eu nunca fui violento antes, mas agora era tudo que eu conseguia pensar. Eu não me importava quem era. Eu só queria matar alguém. Não apenas matá-los, mas torturá-los. Decidi voltar à página para ver se conseguia encontrar algumas respostas. Foi aquele link que fez isso comigo, transformou-me em algum tipo de monstro. Lá estava uma paisagem hipnotizante. Desta vez, quando cliquei nele, era uma lista, um conjunto de regras. Número 1, sempre finalize a matança, senão a enxaqueca piorará rapidamente e você estará morto em 4 meses. Número 2, vá devagar, não acabe com isso muito cedo ou a enxaqueca voltará mais rápido. Número 3, não seja estúpido. Não seja pego. E número 4, deixe a marca, algo para eles se lembrarem de mim, um pequeno J entalhado em sua testa. Número 5, você é minha criação, eu te fiz para continuar meu legado. Não lute contra isso, não vale a pena. Agora tenho 26 anos e matei um número incontável de pessoas. Anthony foi minha primeira morte oficial apenas 3 meses após o incidente, quando eu não conseguia mais aguentar as enxaquecas. Não me sinto mais eu mesmo. Meu criador provavelmente verá isso e pode acabar comigo. Queria escrever isso como um aviso antes que o monstro assuma de novo. Não entre na Dark Web. Não vale a pena. Eu trabalho para uma grande empresa que ajuda a derrubar sites ruins na web.
Não posso revelar o nome aqui, mas venho fazendo isso há muitos anos. Há alguns anos, descobri um grupo de salas vermelhas chamadas Five True Red Rooms na Deep Web. Não tente encontrá-las por aí, pois não vai conseguir. Uma legítima sala vermelha não é acessível via Tor. Se você tentar, só vai acabar pegando um vírus ruim no seu computador. Me disseram que são golpes, mas fique tranquilo, alguns deles não são. É muito difícil para um indivíduo que não entende o conceito dos 5 verdadeiros Red Rooms tentar invadir. Digamos que você precise conhecer um administrador de um deles. Não pode ser acessado através do Tor. Para entrar é necessário conhecer alguém ou ter a sorte de conseguir um código de acesso. Prove que é confiável. Neste caso, ganhei a confiança de alguém que ajudava a moderar um. Os verdadeiros quartos vermelhos são uma série de 5 quartos meio que como portas. Se você conseguir acesso ao primeiro quarto vermelho, você paga Bitcoin e mostra que está falando sério, e pode conseguir permissão para acessar o segundo quarto e assim por diante. O que tem nesses streams ao vivo malignos? Vou te contar, este é o primeiro verdadeiro quarto vermelho. Eu cliquei na primeira tela, uma caixa preta apareceu pedindo meu código de acesso, eu digitei. Eram 4 números e um traço no meu nome de usuário. E estava me dando acesso ao site, permissão concedida, disse que eu estava dentro, achei que foi muito fácil. Na primeira página havia um monte de caixas de vídeo pretas com títulos. Alguns deles eram vídeos intitulados Assista eu assustar a cara ou Tiffany leva um susto. Eu cliquei primeiro no Assista eu assustar a cara. Um homem com o que parecia ser uma câmera de celular aponta-a para a porta da frente. Ele está dentro de uma casa. Ele parece estar se escondendo atrás de uma porta, com móveis da sala visíveis. Um belo sofá de couro e estantes estão na sala. Ele está sussurrando em uma língua estrangeira que eu não consigo entender. Ele nunca mostra o rosto dele. De repente, a maçaneta da porta está girando e eu ouço Chaves chocalhando uma garota em um uniforme de enfermeira verde com cabelo loiro e bronzeado. Entra, ela é pequena, provavelmente está na casa dos 20 anos. De repente ouço a voz de um homem gritar. Não se mexa, ela congelou como um cervo diante dos faróis e então grita e deixa cair suas chaves. Um homem todo de preto e com uma máscara de esqui preta está correndo em direção a ela com um martelo gigante. Ela levanta os braços, grita para bloqueá-lo e ele a golpeia na cabeça. 2 vezes com o martelo. Ela cai no chão e o sangue se espalha pelo tapete branco. Ela está completamente desacordada. O homem aponta para o homem que está se escondendo atrás da porta e diz, o que parece ser a palavra não. Ambas as câmeras são desligadas. Se isso fosse real, seria a coisa mais perturbadora que eu já vi. Não parecia falso de forma alguma. Eu não sabia o que aconteceria a seguir. Eu só podia imaginar que eu nem queria clicar no segundo vídeo, mas eu fiz. O próximo vídeo se chama Tiffany se assusta. Foi ainda pior desta vez. A câmera deu um zoom no que parecia ser um parque. Uma mulher com cabelos castanhos e um agasalho de corrida azul está correndo em volta de uma pista. O cara com sotaque estrangeiro está sentado no que parece ser seu carro, e eu posso ver o para-brisa trincado. Ele está usando luvas pretas, mas nunca mostra o rosto. Ele está rindo e falando um pouco, e a garota ainda está correndo. Eu queria gritar para a pobre garota fugir e sair do parque, e percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. Ela não seria capaz de me ouvir. De repente a câmera desliga, eu acho que o vídeo acabou, mas eu estava muito errado. O vídeo volta com o que parece ser visão noturna, é verde e um pouco instável. Eu posso ver o que parece ser um monte de pinheiros ao redor. Então eu vejo no que a câmera está focando. Uma garota está no que parece ser um porta-malas.
e ela está tentando gritar, suas pernas e braços estão amarrados e amordaçados, e sua boca tem uma mordaça. Parece ser a mesma garota de antes, com o agasalho azul para a corrida. Ela está descalça. Só dá para ver as luvas pretas e um braço aparentemente peludo. Parece ser o mesmo cara do vídeo anterior. Ele está todo de preto e está gentilmente penteando o cabelo preto dela, e o homem segurando a câmera está dizendo a ela para se acalmar em inglês. Ela está chorando. Então ele começa a tirar o corpo dela do porta-malas. Tum! Ele bate acidentalmente a cabeça dela na tampa do porta-malas. Sinto-me aliviado, pensando que é tudo uma brincadeira e que ela ficará bem. De repente, sinto-me enojado. Estou chocado com o que eles estão para fazer. O homem de preto, com a máscara de esqui, a coloca no chão e ela para de chorar e começa a gritar. A câmera dá um zoom no rosto dela. As luzes se apagam sobre ela e tudo que consigo ver é escuridão. A pobre garota perdeu toda a esperança. Quero chorar e seguro as lágrimas. Eles começam a amarrar os pulsos dela no para-choque do carro. O cameraman ainda está lá segurando a câmera. O outro homem pega o carro. Ouço o rugido do motor. Eles iam arrastá-la atrás dele. E com isso, o vídeo é interrompido. Não é um tópico muito debatível quando as pessoas dizem que a internet infiltrou praticamente todos os aspectos da vida humana. A internet está em todo lugar, circulando ao nosso redor, passando por nós, nos ensinando e, mais interessantemente, nos transformando como seres. A projeção astral faz parte da cultura e mitologia humanas desde que os humanos começaram a viver no planeta Terra. Diferentes culturas antigas desenharam diferentes imagens de alienígenas e OVNIs em guerras de cavernas e por todo o planeta, independentemente das histórias e mitos uns dos outros. Desenvolvimentos recentes em certas áreas da ciência marginal nos dizem que é possível que abduções alienígenas e projeção astral sejam experiências inseparáveis. Que a abdução alienígena só é possível através de um estado alterado de consciência, como a projeção astral. Embora a maioria das pessoas hoje em dia, devido à internet, saiba pelo menos algo sobre o que é a projeção astral, ainda está envolto em mito e confusão. Como humanos, desde tribos indígenas até alunos do primeiro ano viciados em iPad, experimentaram esse fenômeno sem ouvir histórias sobre isso anteriormente. É muito difícil negar que a projeção astral seja algo menos do que uma experiência muito real e natural. Em 1968, Charles T. Tart fez um experimento com uma mulher que afirmava ter uma experiência fora do corpo todas as noites quando dormia. Durante um período de 4 noites, ele conduziu este experimento e descobriu que durante as sessões de projeção astral, a participante relatou deixar seu corpo flutuar acima de sua cama e ser capaz de ler um número de 5 dígitos colocado acima fora de sua visão. O número de 5 dígitos correspondia ao que foi anotado pelo psicólogo. Embora este experimento tenha sido analisado muitas vezes, ainda é bastante conclusivo com base nos resultados do experimento que uma experiência fora do corpo poderia muito bem ser a causa se descartarmos a telepatia. A projeção astral foi realizada muitas vezes, quase todas com resultados chocantes e aparentemente conclusivos. Como muitos tópicos metafísicos, no entanto, é difícil provar qualquer coisa completamente. Mas eu não preciso confiar nesses experimentos, porque eu experimento fenômenos fora do corpo com bastante frequência. Agora, de volta na internet. Projeção astral é quando você deita na sua cama e sua alma ou corpo astral deixa seu corpo físico e é capaz de explorar o mundo livre de restrições físicas. Você poderia ver a Grande Muralha da China,
verificar se seu namorado ou namorada está te traindo e acidentalmente pegar sua melhor amiga se masturbando quando ela pensa que ninguém está olhando. Meio assustador, certo? E qualquer um pode fazer isso a qualquer momento. Com todas essas coisas que você pode fazer, parece que ninguém em sã consciência desperdiçaria tal potencial para diversão passando sua experiência fora do corpo navegando na internet. Mas foi isso que eu fiz. E é sobre isso que minha história é. Acordei à noite com formigamento no corpo e zumbido alto nos ouvidos. Eu me senti alerta, desperto e energizado. Levantei e fui para o meu computador. Mas meu computador não era meu laptop. Era um monitor antigo com uma tela de vidro arredondada. Percebo agora que era o arquétipo do computador. Acho que o inconsciente coletivo das pessoas visualiza um computador como uma antiga máquina Windows. Olhei para trás, para a minha cama, e sim, como eu pensava, eu estava projetando astralmente. Porque eu toquei no mouse e a tela acendeu, revelando uma antiga área de trabalho bagunçada com um fundo verde. O sistema operacional parecia uma mistura de Windows e Mac sistema operacional, o que eu achei muito legal. Durante a projeção astral, você está totalmente consciente, e alguns relatam que o sonho é ainda mais vívido do que a vida real. Geralmente, tudo está igual ao mundo real. Especialistas na área acreditam que o reino astral existe ao nosso redor como uma espécie de quarta dimensão. Invisível, mas muito real, existindo como uma cópia energética de tudo em nosso mundo. Havia programas estranhos na área de trabalho. Alguns pareciam antigos protótipos de programas como o Microsoft Word ou GarageBand. Alguns dos ícones que nunca haviam sido projetados mostravam uma pequena foto quadrada com uma caveira e pequenas palavras quadriculadas abaixo dela que diziam sem ícone. Cliquei no ícone do Internet Explorer e uma caixa preta apareceu exibindo uma barra de carregamento branca. Você se lembra de acessar a internet nos telefones antes dos smartphones existirem e como todas as páginas eram simplificadas em blocos de texto e imagens? Foi assim que isso parecia. As capacidades de renderização web de um smartphone antigo. A cauda do ponteiro do mouse arrastou-se por muito tempo, deixando um rastro lento de branco fluindo a cada momento. Parecia que tudo no computador estava sendo reproduzido em uma lenta e borrada câmera lenta e parecia muito assustador. Tudo estava preto, verde e cinza. Cliquei na barra de pesquisa e apareceu uma lista de sites populares. Cliquei no Google e ele me levou à página. Mas a palavra Google não estava em letras coloridas. Era apenas helvética preta que dizia Google de forma muito simples. Cliquei na barra de pesquisa e ela piscou em preto e nada aconteceu. Tentei digitar e nenhuma letra apareceu, então fui para a barra de pesquisa acima e tentei digitar novamente. Nada aconteceu. Parece que não é possível digitar nada no Google Astral. Por alguma razão, ele te bloqueia. Eu olhei para a lista de sites populares e cliquei em um que dizia Protocolo de transferência de hipertexto seguro, //cemitério, twitter.com. Ele me levou a uma página que parecia com o Twitter, mas não havia imagens de fundo. E o pássaro no canto superior parecia um pássaro emoticon, e tudo estava digitado em texto branco e blocado contra um fundo preto. Vi uma lista de nomes de usuário de celebridades, e então, para a direita, surpreendentemente, meu nome de usuário. Eu cliquei nele e me levou para a minha página do Twitter. Mas a foto do meu perfil era uma imagem de um olho em muito baixa resolução. Muito estranho. Muito assustador. O olho me fitava diretamente. Eu desci a página e reconheci todos os tweets, mas nenhum que eu realmente tivesse tweetado. Então eu percebi que cada tweet era algo que eu pretendia tweetar, mas esqueci ou então decidi contra isso. De alguma forma tinha sido enviado para cá.
Cliquei nas minhas fotos e imagens GIF de pontos cinza borrados, rotuladas com números pixelados. Cada uma estava geolocalizada no lugar onde eu a tinha postado, mesmo eu sempre garantindo que a geolocalização está desativada no meu telefone e computador. Eu cliquei aleatoriamente no link e me lembrei da história da web sombria sem sono, porque o que mostrava era um vídeo pixelado de alguém fazendo cortes nos braços com uma faca, e abaixo do vídeo as pessoas digitavam coisas como mais fundo, corte a veia e apenas acabe com isso. Eu me senti doente e assustado e fui clicar no botão X, mas meu mouse falhou e me fez clicar no botão da próxima câmera abaixo dele. O que eu vi ainda me assustou. Vi o pulso de um homem amarrado a uma cadeira com as palmas para baixo. A câmera estava bem próxima à mão do homem e outra pessoa estava usando alicates de bico fino para arrancar e puxar as unhas do homem. Um som alto de gritos de repente explodiu no antigo sistema de alto-falantes do computador, fazendo meus ouvidos doerem e meu coração saltar para a minha garganta. Minha pressão arterial estava nas alturas e o homem na tela continuava a puxar as unhas para trás. O que eu entendo disso é que a web sombria, sendo um lugar tão escuro, deixou uma marca permanente no arquétipo da internet e existe lá. E os esquisitos que conseguem fazer projeção astral vão vê-lo durante o sono. Eu apertei o botão de print screen, copiei para o programa de pintura e imprimi. Eu não imaginei que isso não iria imprimir de fato. Eu não estou no mundo real. Eu pensava que tinha que mostrar isso à polícia. Estava assustado demais para raciocinar sobre a lógica disso. A impressora fez seu trabalho e eu pressionei o botão do monitor para tentar acordar disso. Então vi uma pasta na área de trabalho com o rótulo Humanidade. O ícone dela parecia mais novo que os outros. Eu cliquei nela e encontrei muitas pastas com nomes. Era como se tivesse nomeado todos que já nasceram. Eu digitei as primeiras letras do meu nome no teclado, mas a tela piscou preta, como fez antes. Olhei para baixo até encontrar meu nome. Existem cerca de 20 entradas. Expandi a aba de data de criação e encontrei a que tinha minha data de nascimento. Eu cliquei nela. Não conseguia abrir. Não importava o que eu fizesse, não conseguia. A tela piscava em preto a cada tentativa. Então decidi olhar a pasta do meu avô. Ele havia morrido anos antes. Então eu desci a página e o encontrei. E assim que a pasta dele abriu, um vídeo dele apareceu na tela. E ele estava chorando, e tremendo e gritando. O som dos alto-falantes era apavorante. Soava como uma mistura entre um computador com defeito, uma buzina de ar e um humano gritando. Eu não poderia ter fechado a aba rápido o suficiente. Fiquei lá chorando e tremendo, me perguntando por que aquilo aconteceu. Logo tomei coragem e cliquei na pasta de outra pessoa aleatória. Tudo o que mostrava era uma foto, como se tirada da webcam deles navegando tranquilamente na web. Na pasta havia um arquivo de texto, e quando eu o abri, tinha informações sobre eles, onde nasceram e quando, e em morte não havia nada. Resolvi testar o que ocorreria ao clicar em alguém que já havia falecido. Então eu coloquei o nome de Albert Einstein e imediatamente um vídeo do próprio Albert Einstein, gritando e tremendo violentamente com os olhos saltando de sua cabeça e sua boca bem aberta apareceu. Fechei silenciosamente e percebi que todos que estavam mortos tinham um arquivo .mov em sua pasta em vez de uma foto. Uma imagem que vi no Tumblr surgiu em minha mente por alguma razão. Era uma imagem que dizia: como seria o mundo se pudéssemos ver ondas de transmissão de internet, rádio ou algo assim? E havia linhas cinzentas e embaçadas por tudo. E de alguma forma, fiz a conexão de que, por causa das ondas de Wi-Fi, rádio e celulares, quando morremos,
Elas nos cercam e torturam porque penetram o mundo astral, bem como o físico. Eu desliguei o monitor e enterrei minha cabeça nas minhas mãos e disse a mim mesmo para acordar e, de repente, eu acordei na minha própria cama. Eram cerca de 3 da manhã. Eu estava tremendo por todo o lado e minha boca tinha aquele gosto familiarmente aquoso e imediatamente vomitei em todos os meus cobertores. Eu estava assustado andando pela minha casa. Eu sentia como se algo estivesse lá comigo e tudo que eu via passava correndo pela minha cabeça. Eu não dormia à noite e os sons de zumbidos e gritos eram tudo que eu conseguia ouvir. A coisa que mais me horroriza é que na manhã seguinte eu vi um pedaço de papel virado para baixo na impressora. Eu peguei, era a foto que eu tinha impresso, só que completamente cinza com linhas tênues passando por ela. E meu laptop estava extremamente quente. Eu realmente acredito em projeção astral agora e desde então tenho pesquisado loucamente sobre isso. Na maioria das vezes tenho muito medo de dormir, pois não quero fazer outra projeção astral. Eu não sei o que me fez pensar que ondas de rádio e Wi-Fi podem realmente atormentar nossas almas. Quando morremos, mas toda vez que vejo um celular, imagino ondas de dados saindo dele e, o que se for verdade, porque todos que morreram estariam gritando com tudo de bom que a internet nos trouxe. Eu continuo pensando, e se houver algo mais sombrio sobre isso? Algo maligno sobre isso em um nível metafísico? E se os humanos nunca foram destinados a chegar tão longe tecnologicamente? E se nunca fomos destinados a nos tornar tão avançados? Eu nunca mais quero fazer projeção astral. Ei, pessoal, aqui é o Morty, muito obrigado por ouvirem. 1h e 45 minutos de áudio bruto. Fiquei muito impressionado. Espero ter cumprido quando disse que este vídeo seria extra longo, pois sei que muitos de vocês realmente gostam dos vídeos da Deep Web. Então, significaria muito para mim se você deixasse um like e um comentário com suas opiniões. Lembre-se de que eu deveria postar todas as noites. Inscreva-se e clique no ícone do sino para ser notificado sempre que eu postar, assim você não perde seus sustos noturnos. Se há uma história que você deseja compartilhar como uma das enviadas aqui, sinta-se à vontade para enviá-la para o meu endereço de e-mail ou, alternativamente, postá-la no meu Reddit. Ambos são aceitáveis, apenas certifique-se de incluir muitos parágrafos e pontuação ao enviar sua história, mas de qualquer forma. Por agora, pessoal, vou me despedir, continuem incríveis e nos vemos na próxima.